10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigas, bom dia amigos. São 8 horas, hoje, 8 de junho de 2019, e um sábado maravilhoso, né? Um presente divino, um sábado lindo hoje aqui em Chapecó. E está começando agora mais um programa Hora Espírita. Este programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje, União Conjugal na Visão Espírita. E queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, comentário ou perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. O telefone da Rádio Chapecó 20 49 12 00, ou o WhatsApp da Rádio Chapecó no número 20 49 12 12, ou ainda no Facebook da Rádio Chapecó, direto na live do programa. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Claro que você pode acompanhar também o programa pelo seu rádio, na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, ou pelo site radiochapecó.com.br. Sintam-se em casa, sejam todos bem-vindos. Hoje no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também conosco a nossa amiga Deici Winkler, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Deici. Bom dia, Mauri, bom dia, colegas, e a todos os ouvintes. E o nosso amigo Marcelo Detone, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, bem-vindo, Marcelo. Bom dia a todos, amigos, ouvintes e os colegas aqui presentes. E o nosso amigo, o Moacir Bernardi, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vindo, Moacir. Bom dia, Mauri, bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham através da internet. Hoje o nosso amigo Moacir estará coordenando os nossos canais de comunicação e daqui a pouco ele vai passar as participações e recados dos nossos amigos ouvintes. E lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E queremos agradecer o apoio da Escala Construtora e agradecemos também aqueles que voluntária e anonimamente contribuem para que esse programa vá ao ar todos os sábados. Peço licença agora para ouvirmos juntos o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o nosso assunto hoje é a união conjugal na visão espírita. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec afirma que na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um a amá-los, cuidar deles e a fazê-los progredir. Também, o codificador, nos comentários à questão 696 de O Livro dos Espíritos,
registra que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, para nós começarmos esse diálogo, esse bate-papo de hoje sobre a união conjugal na visão espírita, eu vou começar com a seguinte questão. Esta, da 696, né? Os atos registra, então, ele diz assim, ó, que o casamento, ou seja, a união de dois seres, constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas. Começando com você, Marcelo, o que poderia ser esse progresso? Explica pra gente um pouco. De fato, o casamento ele marca um progresso nas civilizações humanas, porque se a gente for analisar como é que era antes do casamento a conduta do homem, era uma conduta mais primitiva. O homem tinha o objetivo de satisfazer os seus interesses, os seus desejos, e não tinha um parceiro fixo. Então, com o casamento, acaba o homem se associando a alguma pessoa, e nessa associação ele passa a parar de viver só para si, para satisfazer os seus interesses egoístas, para aí dedicar-se e prestar uma assistência mútua a outra pessoa com quem ele vai conviver. E também isso vai se estendendo para os filhos, nessa constituição da família, onde os dois pais vão amparar esses filhos e vão transmitir para esses filhos essa assistência, esse amor, conduzindo esses filhos para o caminho, né, do aperfeiçoamento e do progresso. Então, o casamento, de fato, ele marca um progresso na nossa civilização. E, Deisy, o que tu poderia nos dizer a parte desse progresso? O que dá para também concluir? Nós podemos refletir que o casamento, ele é um golpe contra o egoísmo. Porque interessante isso. Nós que costumamos viver sozinho, quando vivemos sozinho, nos voltamos a nós próprios. A convivência nos obriga a olhar o outro, a perceber a necessidade do outro, o interesse do outro, a compartilhar. Então, esse compartilhamento faz com que outros sentimentos sejam construídos. E esses outros sentimentos é que vão dar a base dessa sociedade. A partir da união conjugal é que vai se formar o conjunto familiar, a família nuclear. Então, essa formação em que recebe outros seres, não somente os filhos que virão depois, mas as famílias recíprocas que acabam convivendo, vai possibilitando que os seres aprendam a conviver, a respeitar as diferenças, que eles consigam conjugar interesses, porque, afinal de contas, a convivência está ali e há uma necessidade de aparar, às vezes, as pequenas arestas, as divergências. Então, o casamento é um convite à comunhão, é um convite à convivência, em que as pessoas, então, vão desenvolvendo vários tipos de laços afetivos diferentes. Porque dentro de uma família nós podemos dizer que temos vários tipos de amor. Nós temos o amor conjugal, mas nós temos o amor de pai e filho, o amor de tios e sobrinhos, o amor dos avós, o amor entre os primos. São todos sentimentos com nuances diferentes, mas que traz uma riqueza muito grande à alma humana e ajuda esta alma a desenvolvendo e compreendendo o amor universal, que é o amor que Cristo colocou. Então, a convivência familiar que se dá a partir da constituição da família com o casamento é uma questão que vai fortalecendo o desenvolvimento das virtudes, dos atributos humanos que nós vemos para desenvolver enquanto espíritos imortais que somos na caminhada evolutiva. E a partir então dessas vivências, a sociedade como um todo vai crescendo. E a família também, hoje sabemos disso, tem outras conformações. A gente sabe que existem as famílias em que há somente o pai ou somente a mãe, ou é um tio cuidando de sobrinhos, são os avós tomando conta dos netos. Então a família, ela se estrutura
de diversas formas, mas o componente amor que deve ali estar presente. Então, quando a gente pensa no compromisso conjugal, é o início de tudo isso, porque quando o homem daquele seu estado primitivo, das uniões fortuitas, em que não havia nenhum interesse afetivo, mas só a satisfação dos instintos, e ele parte para aquela união permanente, para a monogamia, em que as pessoas se reúnem para estarem juntos, para construírem junto uma família, dar sustentação a uma sociedade, é uma grande evolução. Então, por isso que o casamento é realmente um grande passo na marcha do progresso da humanidade. Tem que lembrar que esse texto foi feito há 150 anos atrás, essa colocação, e ainda 150 anos atrás, imaginem, né? Os resquícios ainda dos casamentos que existiam por interesses dos reis, os príncipes ajuntavam famílias de um país com o outro, né? Então, e o povo fazia pior, porque nem casava, não existia esse tipo de união de dois seres para criarem os filhos. Então, aí que entra essa questão de um dos grandes progressos da humanidade, que é juntar duas pessoas para elas aí juntas poderem ter, compartilhar, viverem em harmonia, crescerem, enfim, serem íntimos em todos os sentidos e progredirem juntos, né? Vale ressaltar, quando a gente fala aqui de casamento, quando o codificador Allan Kardec trouxe a expressão casamento, hoje nós temos a união estável. Exatamente. Né? A união estável que para fins jurídicos, muito semelhante ao casamento e principalmente na questão espiritual, ela é o casamento. Quando a gente fala casamento e união estável, são sinônimos, né? São o mesmo... O ritual, quer dizer, né, o ato em si de fazer reunir os amigos e isso pode ser feito em casa também, não é problema nenhum. Hoje em dia não, né? Não há necessidade de um ato público, né? Isso mesmo. E daria para dizer que existe um casamento perfeito? Eu acho que a Deisy podia falar. Na verdade, depende do que se considere o casamento perfeito. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. E os casamentos, eles trazem essa conotação. Espíritos em provas, espíritos em expiação, se reúnem nesse mundo onde nós vamos fazer um aprendizado. Naturalmente, cada um com as suas dificuldades. Naturalmente, cada um com seus pendores, com aquilo que ele tem para aprender, para desenvolver, para superar. E muitas vezes aquilo que eles têm para entre um e o outro superarem. Quando eles vêm para a reconciliação, quando eles vêm para junto vencerem alguma questão que ficou lá no seu passado espiritual, em que muitas vezes eles estiveram juntos em ações reprováveis, que ficou pesando na sua consciência, e eles voltam agora para poder desfazer, né, esses equívocos do passado. Então, o casamento, ele seria, do ponto de vista espiritual, um casamento perfeito quando ele consegue atender esses objetivos. Agora, se nós considerarmos como um casamento perfeito aquele em que não há nenhuma dificuldade de relacionamento, em que os cônjuges nunca se atritam, em que eles nunca discutem, é muito difícil. Esse casamento perfeito nesse sentido não existe. Afinal de contas, são duas personalidades distintas que estão ali se reunindo. Eu achei muito interessante uma palestra do Raul Teixeira, em que ele diz assim, que nós não nos conhecemos. A gente é um completo desconhecido da gente mesmo. Se surpreende, às vezes, com as nossas próprias reações diante de um fato imprevisto. Agora, imagine com relação ao outro. Se nós não nos conhecemos, conhecer o outro é bem mais difícil. Então, quando duas pessoas se enamoram e passam a conviver, a viver junto, não importa se teve um ritual ou não teve um ritual, mas o que importa é esse comprometimento de duas almas de seguirem junto a caminhada, eles vão se encontrar com as diferenças, com a personalidade de cada um, com a história de cada um, com os hábitos familiares de cada um, e cada qual vai ter que se adaptar ao jeito de ser do outro. Então é natural que hajam os pequenos atritos. É natural que hajam as pequenas divergências. Então, acho muito difícil o casamento em que não haja
alguma divergência. É o tempero. É o tempero. Mas se não houver, se houver aquela persistência de insistir em se ajustar, né? A humildade, o diálogo, o esforço em entender e aceitar o outro, o esforço, inclusive, a se modificar, porque às vezes a gente diz, sempre o problema é o outro, né? Não, é ele que faz tudo para me incomodar. Ele faz isso porque isso me incomoda, né? Hoje diz assim, ele que vai num psicólogo. Exatamente. Enquanto a gente sabe que muitas vezes é a gente que tem que dar esse primeiro passo. Muitas vezes é a gente que está ali com alguma ideia enraigada e não quer mudar um comportamento, um hábito, enfim. Então é preciso que a gente entenda que um casamento perfeito é aquele que atende os objetivos daquela programação, daquele seu processo reencarnatório que vem com determinados objetivos. Então, no momento em que, apesar das dificuldades, mas o casal busca se ajustar, em que um desenvolve o respeito, o carinho, o afeto pelo outro, esse é um casamento de sucesso, ainda que passe por vários percalços. Então, o casamento perfeito, ele existe, mas não do ponto de vista da questão do dia a dia material, mas do ponto de vista espiritual, quando esse casamento atinge o objetivo de fazer com que aqueles seres aprendam alguma coisa, aprendam a se amar, se respeitar, esse casamento é um casamento de sucesso. E sabe, tem uma história que se conta por aí, do casal que o cara nunca disse para a esposa que eu te amo. Nunca disse. Era o jeito dele. Aí no leito de morte, já velhinho, ele lá inconsciente, em coma, há vários dias, num momento acorda e estava lá a esposa, e ele olhou para ela e disse, eu te amo. Aí ela disse, poxa, fiquei atônita, não sabia nem o que dizer, não consegui reagir, porque foi a primeira vez que ele me disse. Aí no outro dia, daí recuperada, ela foi para dizer, eu também te amo. Mas daí já era tarde. Ele tinha saído na noite. Então vem aquela história, diga, enquanto pode, eu te amo. E principalmente demonstre, E demonstre. Né, pelo respeito, pela afetividade, pelo tratamento, né? Então a gente está falando hoje sobre união conjugal na visão espírita. Olha, bastante interessante esse tema, mas antes de a gente entrar como se dá uma formação de casais, existe o namoro. E daqui a pouco, daqui uns dias, vamos ter o Dia dos Namorados, o pessoal dos restaurantes, né? Se preparando, fazendo os arranjos todos, o pessoal já reservando mesas. O que daí se podemos dizer aí do Dia dos Namorados na visão espírita? É importante namorar antes? Nós vamos utilizar um textinho do livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, né, a psicografia do nosso querido Chico Xavier, que diz o seguinte, que a integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. E realmente esse encantamento, essa primeira atração que chama os seres a se unirem, que é a etapa do namoro, é uma etapa muito importante, que é aquele pendor, aquela atração, aquele magnetismo que leva um ao outro para a formação dos casais. Então, muitas vezes, muitos casais já têm a programação de se reencontrarem a partir da programação da sua reencarnação. Quando chega o momento próprio, então, surge essa atração. E muitas vezes, nesse processo, inclusive espíritos que devem vir compor essa família, os futuros filhos, eles estão ali auxiliando nessa aproximação, intuindo, levando um a se aproximar do outro. Então, a fase de namoro é uma fase muito importante. Mas namorar não é o ficar de hoje em dia, né? Não é o ficar que é aquela coisa descomprometida, né? Como quem usa alguma coisa e depois larga de lado. Não, o namoro é esse encantamento, como diz Emmanuel, em que um olha o outro e se sente
elevado e vê no outro as qualidades e se sente voltado ao outro. E o que leva, então, a compartilhar principalmente ao afeto, a querer estar junto. E é nessa fase de namoro que as pessoas vão se conhecendo, vão começando esse processo para ter certeza do passo que vão dar mais adiante. É fundamental que antes de se dar o passo, de passar a compartilhar realmente a vida junto, que as pessoas procurem se conhecer, refletir, para que esse passo seja dado com segurança, para que não haja surpresas depois, né? Para que não haja o desencanto depois, quando passou a fase deste encantamento inicial. Então, a fase de namoro é uma fase muito importante para estabelecer uma relação segura, uma relação em que haja realmente como base o afeto e o desejo de estar juntos. Marcelo. Isso, o Raul Teixeira, que é um grande palestrante espírita, ele coloca da importância, tudo que a Deici falou, né, da importância dessa fase, ele traz uma expressão muito interessante para quem está namorando. Ele diz assim, que o namoro é o momento de você colocar as cartas na mesa. No sentido assim, você sente o encantamento pela pessoa, mas você vai ter que ver como é que vai ser o futuro, quais são os teus objetivos do futuro. Ah, eu quero ter filhos, eu penso em ter uma vida em tal cidade, eu penso em fazer A gente coloca tudo na mesa, as duas partes colocam na mesa, para ver se vai ter sucesso o passo seguinte que a Deici falou. Então não adianta só ir pelo sentimento sem utilizar um pouco da razão nesse momento. A gente com certeza tem que ter o sentimento, mas você tem que colocar para as pessoas quais são teus objetivos para ver se é a compatibilidade com os objetivos do outro. E daí, se houver, dá o passo seguinte. Se não houver, você pensa, repensa, tenta adaptar para ver se é o caminho continuar ou não com a relação. Nesse Dia dos Namorados vão muitos casais, inclusive com 30, 40 anos de casamento. Por quê? São eternos namorados, né? Se a gente conseguisse fazer com que o casamento se o casamento fosse, né, não todo dia, mas várias vezes, um eterno namoro, onde a pessoa sempre pudesse pensar em estar cortejando, sendo ali o namorado, do tempo do namoro, né? Onde ainda está conhecendo, mas não tanto se mostrando como a pessoa é na verdade, porque a gente tem que fazer aquilo que muitas vezes é falado nas reuniões, nas palestras espíritas, reter o nosso urso, o nosso animal feroz, e mostrar o nosso animal menos feroz, né? No namoro é uma fase em que a gente vê muitas qualidades da outra pessoa. E não se mostra os nossos defeitos. Isso, e os defeitos, a gente até percebe alguns defeitos, mas procura focar nas qualidades. E quando acontece o casamento, muitas vezes inverte-se a situação. Né? Então, mas a gente vai falar sobre isso lá adiante. Então, união conjugal na visão espírita é o nosso tema hoje. Aí nós temos que fazer a pergunta: como se dá essa formação dessa união dos casais? E se existem almas gêmeas na visão espírita? Marcelo, pode nos ajudar? Essa questão das almas gêmeas ou metades eternas, ela é tratada por Allan Kardec na questão 303 do Livro dos Espíritos, em que Kardec esclarece que essa questão de metades eternas é uma questão mais figurada, né, que as pessoas utilizam, né, no sentido de que não existe essa fundição entre duas almas. Não existe duas almas que vão se completar no sentido de se fundir em uma só. Né? Exatamente. Nós somos criados por Deus, cada um, de uma maneira plena e completa. Né? E nós, da forma com que fomos criados, vamos atingir a perfeição e não precisamos nos fundir a outra pessoa, né? Nessa questão de almas gêmeas. Então ela é uma questão figurada, é uma questão poética, né? O que Allan Kardec traz para nós, e que de fato acontece mesmo, são as almas afins. Nós temos muitas almas afins, seja na questão de relacionamento, seja na questão familiar, que são almas de pessoas que já conviveram em outras existências e que nutrem afinidades umas pelas outras. Então, alma gêmea no sentido poético não existe de fato, né? O Espiritismo é bem claro nesse sentido. E como se dá a formação dos casais, que é a primeira parte da pergunta, a formação dos casais, ela se dá de duas formas: no plano espiritual ou no plano físico. Vamos
Primeiro, nessa parte do plano espiritual. Antes de nós nascermos, né, o espírito faz um planejamento. A gente chama de planejamento reencarnatório. Você vai planejar os fatos mais importantes, as situações mais importantes que você tem que vivenciar, né? Então, muitas vezes o espírito, ele combina com outra pessoa que vão se casar quando reencarnarem, quando voltarem ao corpo físico. E vão acontecer essa união, então os dois reencarnam cada um a seu tempo, e essa união vai acontecer, porque esses espíritos eles vão se atrair de alguma forma, ou vão ser inspirados, como a Decy colocou, para se reencontrarem e constituírem, né, essa família, claro, tendo livre-arbítrio. Eles vão poder optar também no plano físico em manter ou não o compromisso. Mas também há uma outra situação. Antes de reencarnar, o espírito ele sempre delibera se ele vai ou não passar pela prova do casamento. Mas muitas vezes ele não escolhe o parceiro com que ele vai se encontrar para casar aqui. Ele simplesmente delibera, como Emmanuel coloca no livro Vida e Sexo, né, delibera casar. Mas daí ele vai reencarnar e vai encontrar uma série de pessoas que vão ser possibilidades de ele estar se unindo para o casamento. Daí ele vai ter que verificar pelas afinidades, pelos pendores, ele vai se sentir atraído por alguma dessas pessoas e vai ter que optar por uma para constituir a família. Mas como ele vai reconhecer? Como a pessoa reconhece de fato? Como é que... Pela atração que vai ter, por exemplo, pelos pendores, pelas afinidades, por esse sentimento, né? Por exemplo, vamos recordar na nossa própria vida. Muitos de nós já se apaixonou por várias pessoas, né? São pessoas em potencial, que a gente vai verificar qual dessas pessoas vai se adaptar mais ao nosso futuro, aos nossos planos, e a gente vai, né, afinizar esse relacionamento para um casamento ou uma união estável. Tá, e quando a pessoa, depois que já está casada, daí continua procurando e buscando ou encontrando esses afins, como é que fica? Aí a pessoa vai ter que recordar do compromisso assumido, né? Quando a gente faz uma opção por um casamento, por uma união estável, a gente se compromete com uma pessoa. Então, mesmo que surjam eventuais atrações por outras pessoas, nós temos que recordar do nosso compromisso e ficar mantido nesse compromisso, prestando assistência, né? Voltar o olhar para o lar, para os filhos, para que a gente se mantenha fiel ao nosso compromisso. Decy, quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós podemos ter afinidades com diversas pessoas, porque, como coloca o Espírito Camilo pela psicografia do Raul Teixeira, todos nós no plano terrestre, nós temos mais ou menos um psiquismo comum, nós temos uma faixa evolutiva bastante parecida. Então, muitos psiquismos vão se identificar com o nosso. Então, existem muitas possibilidades da gente encontrar pessoas que nos atraiam, seja por afinidades ou por complementação. Então, ele coloca, de repente, uma pessoa tímida, é interessante para ela uma pessoa que seja mais bem posta, que traga um outro estímulo. Uma pessoa calada, talvez ela se sinta melhor que uma pessoa que fale mais, que vai levar ela a essa outra conduta. Então, assim, esse complemento psíquico, ele pode se dar ou por afinidade ou justamente pela diferença. Necessidade. Pela necessidade dessa complementação. Uhum. Então, nós podemos encontrar vários indivíduos com essa característica. Tanto que existem muitas pessoas que têm mais de um casamento felizes. Tem aquelas pessoas que enviuvaram, tiveram um bom casamento, ficaram viúvas, casaram de novo e tiveram uma segunda boa relação. Ou alguém que, durante um tempo, viveu bem com alguém, não deu mais certo, separou e encontra uma outra relação na qual vai se sentir muito bem, muito confortável. Por quê? Porque são muitas as possibilidades de nós adequarmos o nosso psiquismo ao de outro indivíduo. Porque esta busca de alguém que compartilhe o nosso caminho é uma busca natural do ser humano. Não quer dizer que vamos nos fundir, nos tornar cada um é um indivíduo, mas nós precisamos compartilhar a necessidade de troca afetiva, a necessidade de companheirismo que é natural do ser humano, justamente vencendo o egoísmo, nos levando a estar junto. Então, quando nós encontramos alguém cujo psiquismo combina conosco, é um potencial parceiro.
Agora, a questão da fase do namoro é que vai nos dar essa possibilidade de decidir, é realmente com essa pessoa que eu quero compartilhar a minha vida? Porque esse compromisso é um compromisso que não pode ser desfeito por qualquer motivo, a qualquer momento. Quando a gente decide compartilhar a nossa vida com alguém, temos que ter muita responsabilidade. Todo o dano, todo o sofrimento que a gente cause a alguém estará sob a nossa responsabilidade e teremos que responder por isso perante as leis naturais. Então, nós precisamos ter esse comprometimento. Nós temos alguém que estamos convivendo, surge uma outra pessoa que também nos atrai, poderá se tornar um grande amigo. Não precisamos necessariamente ter uma relação afetiva, sexual, com todas as pessoas com as quais nós tenhamos alguma atração, porque as atrações são muitas. Então, o comprometimento, a responsabilidade que a gente tem que ter com a relação àquela pessoa com a qual a gente constituiu um liame, um compromisso, é que deve fazer com que a gente mantenha essa nossa conduta. E nós podemos ter muitos amigos queridos que compartilhem no nosso psiquismo, que nos complementem, que venham a ser amigo do casal. Então, nós precisamos ter essa conduta ética, responsável, porque é isso que nós viemos aqui fazer. Desenvolver esta conduta ética para que o nosso espírito possa arregimentar valores que o elevem sempre mais. Teria uma receita para essa controlar-se, ter uma conduta ética frente a tantas oportunidades, tantos casos, com tantas pessoas afins? É o comprometimento, é a decisão, né? É a conduta íntima. Eu acho que isso está dentro de cada um dos indivíduos. Não existe nenhum arrastamento irresistível, a não ser que a pessoa seja uma pessoa que não queira se educar. Progresso moral. O progresso moral. Colocar acima desse sentimento, dessa sensação, a gente tem que trazer a razão para falar para nós. Das consequências do envolvimento descabido, né? Você já está com compromisso, vai se envolver com outra pessoa, você traz tua razão, você pensa, isso vai gerar consequências. Eu vou lesar afetivamente a minha esposa, os meus filhos, né? Então a gente tem que sempre trazer a razão para falar para nós, equilibrar a razão com a emoção, trazer a razão quando a emoção está muito à frente, falando muito alto em algumas oportunidades que vai nos fazer cometer algum ato equivocado, a gente traz a razão para equilibrar a situação. Tem um ditado muito antigo, né, que diz assim, que a carne é fraca. Na verdade, não é a carne que é fraca, é o espírito que não está preparado, né? Exatamente. E dentro do conhecimento humano, quando você tem a noção de que você é imortal, ninguém morre, e que você tem as responsabilidades, né, as consequências pelos teus atos, que podem acontecer hoje ou noutra vida, isso ajuda nesse sentido de progresso moral e até controle dessas emoções? Quando nós temos consciência de quem somos, e nós precisamos ter essa consciência, quem sou eu? Né? O que eu estou fazendo aqui? Essas são as grandes perguntas que motivaram Kardec na própria construção do Livro dos Espíritos, a partir de perguntas, né? E que a gente procura identificar quem sou eu, o que estamos fazendo aqui. É a parte filosófica da doutrina espírita que nos leva a refletir e tomar consciência de si próprio. O que nos difere dos demais animais, né? Que é essa racionalidade. Eu sou um espírito imortal reencarnado. Eu estou aqui com um propósito. Eu não estou aqui para dar vazão aos instintos, mas para trabalhar as virtudes. E aí, para isso, é preciso aprender a controlar os instintos, a ser racional. E isso não quer dizer que vamos ser infelizes por isso. Antes, pelo contrário, porque vamos estabelecer condutas de maior responsabilidade, trazendo a serenidade e o equilíbrio íntimo. Porque aquele ser que se deixa levar pelo instinto, pelos sentimentos desorganizados, que vai para cá e vai para lá e todos os estímulos servem, né? Esse indivíduo ele está perdido, desorientado e certamente com uma carga emotiva muito desarranjada, muito desequilibrada. Agora, o indivíduo que sabe o que quer
e coloca no seu propósito a conduta reta, segura, firme daquilo que deseja. Eu quero transformar o meu mundo íntimo, eu quero me tornar um ser melhor, eu quero me tornar um ser mais responsável, eu quero olhar o outro não como um objeto do meu desejo, do meu interesse, mas como um ser humano íntegro que deve ser respeitado tal qual ele é, que deve ser aceito e que deve fazer parte da minha caminhada, porque a evolução se dá em conjunto. A humanidade caminha junto. Então a consciência de quem nós somos nos ajuda a tomar a resolução de transformar certos pendores, certos sentimentos, certos instintos que ainda surgem. E nós, quando somos capazes de conter os impulsos e viver racionalmente, nos tornamos mais conscientes e ao mesmo tempo mais livre. Porque ser livre não é fazer tudo o que lhe dá na telha. Ser livre é saber o que lhe convém, né? Nem tudo nos convém. Embora possamos fazer qualquer coisa, nós temos que saber o que nos convém. E ser livre é ter a capacidade de discernir o que me convém. E tem o Confúcio dizia, né? Só é livre aquele que tem o domínio sobre si próprio. Né? É uma questão porque ele não vai se comprometendo. Ele vai, ao se dominar, ele não vai se comprometendo com várias pessoas. Ele vai manter uma conduta reta e de liberdade. Muito bem, são 8h34. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje apresentando o tema União Conjugal na Visão Espírita. Se você quiser participar do nosso programa, estão disponíveis os canais de comunicação da Rádio Chapecó. O telefone 2049-1200 ou o WhatsApp 2049-1212. Ou ainda, é claro, no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode deixar sua mensagem direto na live do programa. Moacir, como estão as participações dos ouvintes? Nós temos um grande número de participantes, algumas perguntas que não estão no contexto do programa de hoje, que serão respondidas através da internet. E assim, o que a gente quer convidar as pessoas, que o dia 30/6 vai acontecer na ARA, na Associação Atlética Recreativa Alfa, o terceiro Araiá da Juventude Espírita que pertence à URI de Chapecó, né? Festa junina, né? É uma festa junina que será aberta a todos os participantes que queiram lá participar e prestigiar a nossa juventude. Será no dia 30/6? Na ARA? Na ARA à tarde. Certo, lá no bairro Seminário. É. Então, dia 30. E tem ali um abraço aí para o senhor Thomas, né? Queremos mandar um abraço especial para o senhor Thomas, o nosso ouvinte assíduo. Em Guatambu. Em Guatambu. E abraçando ele, a gente quer abraçar todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? E nos acompanhando através da emissora. Muito bem, e também agradeceu então o Moacir, a Deici e o Marcelo, que estão aqui falando hoje sobre união conjugal na visão espírita. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis no Facebook, Hora Espírita Chapecó, ou no YouTube. Pelo menos os deste ano, né, dos programas de 2019 estão no YouTube. Os do Face, desde o começo, 2 anos e pouco já de programa, né? Marcelo, ainda tem uma questão matrimonial, né? A pessoa que seja espírita e encontra ou não, né? Como ela procede? Da doutrina espírita não tem casamento, vamos colocar assim, certo? A doutrina espírita não tem casamento. Então o cara é espírita, participa, frequenta, daí deixou Só o civil mesmo. Isso. Como é que faz isso? Assim, a gente vai verificar exatamente. Na codificação espírita, os espíritos superiores tiveram o objetivo ao ditar a codificação para Allan Kardec de abolir qualquer cerimônia. Então a gente não vai encontrar nos centros espíritas casamento, batizado, a gente não encontra. Mas isso nada impede que algumas pessoas façam uma comemoração. A gente sempre recomenda às pessoas que regularizem a sua situação, casem no civil, se for o interesse dessas pessoas, ou se vão fazer uma união estável, tente regulamentar isso para não gerar transtornos futuros, mas não há cerimônias no espiritismo. O que no espiritismo feito pacto, né? Exatamente. O que o espiritismo ele coloca para nós, ele traz é justamente o que a gente vem comentando ao longo do programa, que é o comprometimento. Porque muitas pessoas fazem uma cerimônia, pensam ao fazer uma cerimônia, vão garantir o comprometimento do outro. A cerimônia é importante em termos psicológicos para marcar uma etapa, mas o que realmente
o principal é aquele comprometimento que você, ao escolher uma pessoa e se unir, seja pelo casamento e união estável, você vai firmar um compromisso moral com essa pessoa. Esse respeito, essa assistência mútua, esse carinho, esse devotamento que você vai fazer. Isso é o principal para o Espiritismo. Então, em resumo da pergunta, não existe cerimoniais no Espiritismo. Eu encontrei Alberto Almeida no aeroporto em São Paulo há uma semana atrás. Ele estava voltando de uma turnê no Canadá, onde deve ter feito umas 5, 6 palestras em diferentes cidades. E eu recomendo para quem quer saber mais deste tema. Ele é psicólogo, né? Ele Doutor? é Psiquiatra. E ele é médico Terapeuta. homeopata. Isso, e faz É, regressões. E ele lida com esse assunto casamentos, né? Há muito tempo, e ele tem interessantes informações no YouTube, nas palestras dele, Alberto Almeida. E numa delas ele diz assim, que os pacientes chegam no consultório dele, depois que separam, e aí eles dizem, não, eu não tinha casamento, não tinham feito nada, viviam juntos, né? Para um, ele diz, não, eu estava comprometido. O outro diz, não, eu só estava, que nem disse a Deise, ficando. Não tinha compromisso nenhum. Então, é importante para ambos que seja feita um compromisso, nem que sejam entre eles. Olha, a partir desse momento, eu e você estamos comprometidos. Nós temos uma união estável. Nós temos tal e tal compromisso um com o outro. E no momento que a gente deixar de ter, um que comunique ao outro. Ou seja, é preciso. Quer reunir os amigos, meia dúzia de amigos, para tornar isso um pouco mais formal? Reúna. Quer fazer o casamento no civil para deixar isso formalizado com as leis da sociedade? Faça. O importante é que você e o parceiro tenham isso claramente. Não fique um pensa uma coisa, o outro pensando a outra, um achando que está no paraíso e o outro apenas passando pelo jardim. Então, que faça-se realmente os pingos nos i, Marcelo. Exato. Os envolvidos no relacionamento não podem ter medo de conversar com o outro, né? Se você está envolvido num relacionamento, você tem que colocar claramente para a pessoa. Não tem que ter medo de tocar no assunto. Como é que está a nossa relação? Fazer aquela discussão de relação num momento em que a pessoa pode achar que está numa união estável e a outra não, que se coloque claramente, vamos conversar sobre a nossa relação. Para mim está sendo um compromisso que eu estou assumindo contigo, né? Vamos formalizar. A gente não tem que ter, as pessoas não têm que ter medo disso. E se tiver algum medo, algum receio da reação do outro, toma cuidado, é um alerta, porque a outra pessoa pode não estar comprometida como você, se ela sentir esse receio. Mas por uma questão legal, é muito importante que você faça esse pacto, né? Que se faça a questão legal, que se escolha, então, se for fazer você viu, como é que é? O regime de bens. O regime de bens. É tudo uma coisa legal. Para quê? Para que ninguém se sinta enganado depois, né? E temos que lembrar que casamento é a união de sentimentos e não de coisas materiais. Que tudo que é material, bens, beleza e outras coisas, é passageiro, né? Então, o que se une são sentimentos, né? Intenções. A lei do amor, né? A lei do amor. Muito bem, são 8h42. Queremos aproveitar este espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido dos nossos patrocinadores, que possibilitam que este programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Aos colaboradores voluntários e também à Escala Construtora, nosso muito obrigado. Eu convido vocês agora para ouvir conosco o recado da Escala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Muito bem, estamos de volta com esse assunto super interessante, né? E só que a gente já está se encaminhando para o final do programa, gente, né? União conjugal na visão espírita. Marcelo, o espiritismo é a favor do divórcio?
O Espiritismo, sobre o divórcio, ele traz que é uma possibilidade que pode acontecer quando acontece em situações mais graves no relacionamento. Então, quando a violência entre o casal, violência seja física, que é a mais triste e mais grave, quanto a violência psíquica, verbal, quando acontece isso, quando o casal realmente não está conseguindo manter a harmonia desejável na presença dos filhos, o Espiritismo de maneira nenhuma se opõe ao divórcio. Muitas vezes ele é até recomendável para que não haja um agravamento de comprometimento entre esses dois espíritos que estão unidos. Mas o que o Espiritismo coloca muito claro por meio do Emmanuel no livro Vida e Sexo é o seguinte: o divórcio não deve ser facilitado entre as criaturas. O que o Emmanuel quer dizer com essa expressão? Que não é qualquer briga, qualquer desentendimento, que muitas vezes é um fator de crescimento para o casal ser superado, não é qualquer coisa que deve se levar à última consequência, que é o divórcio. Uma outra questão sobre essa questão do divórcio, que então ele deve ser, o casal deve tentar se harmonizar. A gente está falando de divórcio, mas é separação, né? Separação, isso, divórcio, né? Pode ser qualquer... O casal deve sempre tentar se harmonizar. Se não for possível, muitas vezes é uma medida, uma saída necessária, né? E a questão dos filhos, né? Essa é uma questão muito delicada, que inclusive a Deici, a gente conversando e trocando informações antes do programa sobre o assunto, ela trouxe a questão dos filhos, que é muito importante, e a gente vê com muita tristeza que os pais, em algumas discussões, em algumas brigas, eles fazem na frente dos filhos, né? Esses desentendimentos, essas agressões, é muito complicado, né? Que se faça isso, e muitas vezes num processo de divórcio, de separação, os pais utilizam do filho para atingir o outro, né? Aí entra uma questão, uma lei que foi publicada no Brasil, que é a lei da alienação parental, em que muitas vezes num processo de divórcio, separação, ou mesmo junto, os pais utilizam do filho, falam mal do outro para o filho. E o que acontece? A criança vai crescendo ouvindo, né? Por mais que seja verdade algumas coisas negativas na personalidade do outro, os pais não podem fazer isso, né? Isso aí causa um dano muito grande para a criança e para adolescente, e muitas vezes quando esse adolescente, essa criança crescem, se tornam adultas, elas se voltam contra o pai, né? E nós já vemos muitos casos, contra o pai que falou mal do outro, né? Então, a gente pede que, né, para quem eventualmente esteja nos ouvindo, que não façam isso. Isso é muito danoso para a criança, é muito triste para uma criança conviver, se desenvolver no meio de briga, no meio de discussão. Se o pai tem alguma coisa para tratar com o esposo, com a esposa, vão num quarto, vocês sozinhos, conversem, tentem conversar, não briguem na frente dos filhos, né? E não precisa gritar porque a pessoa não é... Porque assim, o que o filho aprende dos pais? O filho aprende o respeito, né? O filho, como é que o filho vai aprender? O que o filho está aprendendo de uma situação dessas? Que o pai não respeita o outro. Então o que o filho vai aprender? O desrespeito. Aí quando o filho cresce, muitas vezes é ele quem vai desrespeitar o próprio pai. Então é importante que os pais mantenham a relação, discussão do casal, a relação isoladamente. Os dois não misturem os filhos no meio dessa situação, né? Que é para preservar esses filhos dessa situação triste. Preservar o afeto da criança pelos pais, que é muito importante, né? Preservar o afeto. Você não tem que jogar com a criança, jogar um contra o outro, porque o dano emocional para essa criança é muito grande. E como é que fica, então, quando a pessoa, uma delas abandona, por exemplo? Então um abandonou, sumiu, o que fazer? Na verdade, essa é uma questão bastante complicada, porque mexe muito com as emoções das pessoas, e a pessoa que se sente abandonada, se sente desrespeitada, ela tende a ficar com ódio, a demonizar a outra, a fazer todo um processo nesse sentido. Ou então ir atrás, se apegar, tentar algemar a outra que não quer mais. Então, essas atitudes, elas muitas vezes trazem mais danos. Aquela pessoa que se vê abandonada, ela precisa preservar o próprio equilíbrio e exercitar o auto-amor, porque não é através do outro que a gente se ama. O auto-amor é uma construção íntima em que cada um reconhece o próprio valor.
E se ficar se humilhando, ou ficar rastejando, ou implorando para alguém que já não quer caminhar conosco, é uma atitude de desrespeito próprio e desrespeito também com o outro. Se o outro quer partir, deixa que vá. E vamos reconstruir a nossa vida. Vamos pedir a Deus força para superar esse momento, mas não vamos achar que por causa disso nós somos seres desgraçados ou infelizes. A vida sempre possibilita reconstruções. Quem sabe essa atitude do outro seja uma libertação de uma relação que talvez não estivesse boa para nenhum dos dois. Fazer uma limonada do limão. E pensar que a culpa nem sempre ou nunca é só de um. Porque se outro chegou ao ponto de abandonar, sair fora, quem sabe quantos erros comuns foram cometidos. Então a culpa não é sempre só do outro, mas fazer essa autoanálise para ver o que aconteceu realmente. Em vez de se vitimar, em vez de endemonizar o outro, vamos procurar ter uma análise consciente e realista e lembrar que, acima de tudo, como espíritos imortais que somos seres plenos, completos, somos uma individualidade. Nós não dependemos de outro para sermos plenos. Então, nos apegar ao outro quando ele não quer mais estar conosco é uma atitude que às vezes se torna doentia e nos traz muita infelicidade. Aprender a deixar o outro ir, deixar o outro livre, é um exercício de auto-amor também. E nós precisamos saber que Deus está regendo tudo, está acima de tudo. E nele podemos encontrar a força necessária para preservar nossa própria dignidade, o nosso amor, sem também desenvolver ódio, sem desenvolver sentimentos que vão também nos sobrecarregar. Porque o ódio, o rancor, transforma a nossa vida numa carga muito pesada, né? O ódio, a falta de perdão, coloca um peso nas nossas costas. Então, aprender a perdoar e reconstruir a nossa vida, porque nós somos seres especiais e merecemos ser felizes. E pensar que essa atitude de alguém de abandonar a nós, por exemplo, ela pode ter sido a melhor situação, a melhor solução por um problema. Porque imagine se essa pessoa, a contragosto, ficasse num relacionamento, não abandonasse, ela poderia de repente se tornar violenta, poderia fazer uma outra coisa mais gravosa ainda. Então foi o melhor, né? Nada é por acaso, como diz o Espiritismo, né? Nos ensina, e foi às vezes a melhor saída para uma situação que o outro se vá. Manter-se em oração para que, se nada por acaso, aconteça as coisas boas, né? Com certeza, né? E pode ser que outra pessoa surja. Né? Se o outro não tivesse abandonado, outra pessoa especial, de repente, se for da intenção dessa pessoa que foi abandonada manter um outro relacionamento, pode ser que surja uma outra pessoa mais compatível, mais apropriada para um relacionamento. Como assim? É que existe um grande engano que a gente viveu convivendo com ele, que as pessoas dizem assim, tu há de encontrar, precisando de uma vozinha, uma tia, diz assim, tu há de encontrar alguém que te faça feliz. Esquecendo que a felicidade só depende da gente, né? Ninguém faz ninguém feliz. A felicidade está dentro da gente. Então essa história que a vozinha, que a tia velha lá diz assim, que tu há de encontrar alguém que te faça feliz, então se encontre, por favor. Se encontre, exatamente. E aí eu lembro do Alberto Almeida também, dessa palestra Sentimentos Tumultuados, que ele fez em Joinville em 2001, no 4º encontro espírita catarinense, onde ele coloca lá uma parábola, onde ele diz assim, trazendo para os dias de hoje, na união conjugal ou na união de dois seres, o que é necessário para se darem bem? É dar a autonomia para o outro. Então o outro sempre vai querer a sua autonomia, e se a pessoa não lhe der, aí vem depois complicações mais tarde. Esse que é um grande problema no casal, a gente sabe, querendo quase que mandar no outro, né? Então, principalmente o homem na mulher.
E aí é complicado. É que tem a escritura, né? Tem o contrato, cada o registro civil, daí se acha dono, né? Muitas pessoas acham que o registro civil de casamento é escritura de propriedade. Não, mas pois é, então... E às vezes o outro até prefere ser assim, num momento submisso. Então tem muita coisa para ser ajustada quando eu gostei do termo reencontro, que a Daisy falou. São reencontros de espíritos que estão para evoluir, resgatar, para viver feliz, para também ter aparar as arestas que existem. Então, nada é assim tão fácil como se imagina, né? No começo, quando se está namorando. O Divaldo Pereira Franco, falando sobre o tema, nós escutamos uma palestra dele também, ele fala que muitas pessoas vão como o Moacir falou, vão para o casamento com essa intenção: agora que eu casei eu vou ser feliz, na esperança e na expectativa de que essa relação traga felicidade para ele, né? E vão na expectativa de que o outro cônjuge, companheiro, vai servir essa pessoa. Ele serviçal. Diz assim, isso, e ele diz assim: para um casamento dar certo, tem uma receita, né? Ele falou, em termos bem simples, ele diz assim: você tem que, ao casar, ao se relacionar, servir ao outro. Se você vai para ajudar o outro, para fazer o melhor possível para o outro, você vai com essa expectativa, vai dar certo, né? E se o outro também tem, melhor ainda, muito melhor ainda, porque os dois vão se servir, vão se ajudar, vão se amparar mutuamente. Agora, se você vai para um casamento esperando que o outro tem que fazer a tua relação dar certo, aí você está condenado ao fracasso nesse empreendimento. Se falou bem, né? O individualismo, né? A pessoa foi Marcelo, o ser é um ser individual e precisa ser completado, quando você disse das almas gêmeas. Então a pessoa tem que ter essa noção: eu preciso ser feliz comigo mesmo para daí poder ajudar o outro a ser feliz também. Exatamente. Moacir, as participações dos ouvintes, algumas perguntas, algum detalhe? Assim, nada que a gente possa, que intervenha no assunto de hoje, mas todas as perguntas serão respondidas, né? Depois, individualmente, no particular de cada pessoa que perguntou. E nós queremos assim, também informar que em Chapecó existem 6 casas espíritas que são afiliadas à Federação Espírita Catarinense, que é o Amor e Caridade, na Rua Araucária, no bairro Palmital, que tem palestra nas segundas-feiras, às 19h30. O Bezerra de Menezes, que fica na Rua São Pedro, no bairro Passos Fortes, próximo à rodoviária, palestra todas as quartas-feiras, das 8h15 da manhã e às 18h30 da tarde. Nas sextas-feiras, às 20 horas e no sábado, às 15 horas. A Casa Gota de Luz, na Rua Guilherme de Almeida, no bairro Pinheirinho, com palestra todas as quartas-feiras, às 20 horas, às sextas-feiras, às 14h30 e ao sábado, às 19 horas. A Casa Leocádio José Correia, que fica na Rua Nelson Catalã, no bairro FAP, próximo a no Chapecó, tem palestra todas as quintas-feiras, às 19 horas. A Casa Nosso Lar, no bairro Santa Maria, na Rua Borges de Medeiros, tem palestras públicas às terças-feiras, às 20 horas, às quartas-feiras, às 14 horas, às sextas-feiras, às 20 horas e aos sábados, às 19 horas. Temos ainda a Casa Seara da Caridade, na Rua São Pedro, próximo à garagem do Tiquim, com palestra todas as terças-feiras, às 20 horas. Essas casas desempenham, todos os trabalhos são gratuitos, não se cobra, não se exige identificação de nenhum paciente, de nenhuma pessoa que vai à casa. As pessoas serão bem recebidas e lá está à disposição para ouvir e tirar suas dúvidas sobre a doutrina espírita. Obrigado pelos esclarecimentos, Moacir. Bom, estamos no final do programa e eu gostaria de pedir que conselho vocês dariam aos casais, aos eternos namorados, em uma frase assim. O que daria para dizer? É muito difícil dar conselho. Cada um deve construir a sua relação a partir dos seus sentimentos. Mas eu acho que a grande questão é o respeito. O profundo respeito de um indivíduo pelo outro indivíduo. Então, isso entre todos os seres, e especialmente dentro dos casais. O respeito é que vai fazer com que eles possam caminhar juntos, cada um mantendo sua individualidade, mas construindo em conjunto a sua caminhada. Isso. E além do respeito, muito bem colocado, uma sugestão é que
a gente sempre tem que ter em mente que a outra pessoa, seja o nosso cônjuge, companheiro ou outra da nossa convivência, ela tem uma maneira de ver a vida. Ela vê a vida de acordo com os valores que ela traz dentro dela, com a educação recebida por ela, né, de acordo com os seus valores espirituais adquiridos ao longo das várias vidas. Então, muitas vezes, como a gente vê uma relação, como a gente vê a vida, não é a maneira pela qual o nosso companheiro, familiar, enfim, vê a vida. Então, nós temos que ter essa compreensão, né, que muitas vezes a gente está enxergando alguma coisa, a gente está... E para outra pessoa, às vezes, ela não está conseguindo captar isso que a gente vê, e por isso que muitas vezes as brigas acontecem, né? Então que a gente tenha sempre essa compreensão, o outro vê a vida de acordo com os valores que ele adquiriu. Então, a partir disso, a gente vai trabalhando esse respeito, esse amparo fraterno, e o casamento tende a dar certo. Não podemos esquecer que estamos nesse plano, que somos todos almas que se buscam, né? E com o dever de melhorar, de contribuir com a evolução da humanidade. Muito bem, esse assunto, união conjugal, né, na visão espírita, é bastante complexo. Tentamos aqui tratar de maneira, eu acho até inicial, né? E para mais complementar esse assunto, a gente indica então as casas que o Moacir citou agora há pouco, e também os sites, né, que tem no YouTube também bastante informação. E, claro, cada um deve tentar viver da melhor maneira possível, sendo feliz. E como mensagem final, fizemos um recorte da mensagem Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 9 da Federação Espírita Brasileira. Diz o seguinte: nas ligações terrenas encontramos as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos habitualmente defrontados pelas mais duras provações. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre, no companheiro ou na companheira da vida íntima, os reflexos de nós próprios. Deici, muito obrigado pela presença, participação. Obrigada, Mauri, obrigada aos colegas presentes e a todos os ouvintes que estiveram conosco. Moacir, obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo. Um bom fim de semana a todos. Aproveitar esse dia maravilhoso que está aí fora. Marcelo, obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, e um grande abraço a todos. O nosso obrigado também ao Henrique, aí, que está nos ajudando na operação técnica do estúdio. E a você, nosso querido ouvinte, nosso muito obrigado. Desejamos a todos um ótimo final de semana, com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Chapecó, para mais um programa Hora Espírita. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia. Olha que bom a gente em sintonia.